Então vale reforçar entre os apontamentos o que eu coloquei como Salvador, Camaçari, Camaçari, Bahia, né? Entre ter transitado Salvador, coisa de pouquíssimos dias, sei lá, se a gente ficou dois, ficou um só e teve que voltar, tenebroso. Pai e mãe morava com eles um tempo, eu não sei, entre a casa da avó, isso faz absurdo tempo, não me lembro se a diferença de idade da irmã, nem sei quando, que idade eu tinha, muito antes dos 15, não, sem sombra de dúvida. Nem eram separados ainda, nossa, ixi, 11, 12, sei lá. Ter noção, né, o que é, né, quando ao longo do tempo uma família ampla, ou entre parecendo família ampla em alguns momentos, quando tem bisavós ou isso e aquilo, o que você vai ouvindo, o que não é questionar, eu acho que não tem necessidade, mas ao longo do tempo, e o que é o desenvolvimento e os hábitos das pessoas depois que se tornam adultos, quando falar que aparentemente, né, conhecer os primos, né, eu tenho um primo mais velho por parte de pai, essa eu sou primeira filha e neta por parte da avó, com quem eu tive contato de fato. Contato com eles foi entre novos, talvez algum tempo entre ter ido onde morava, me retrato, acho que eu conheci já do tempo que morava em Castelo, mas era muito pequeno, mas lembro de ir às festas do tapete, ou ir entre, que foi um tempo, pouquíssimo contato com um avô paterno, e ele arrumou uma amante, né? Depois de eu morar com ela, teve 3 filhos com ela. Vi um certo tempo, o nome era o que? Era André, Adriano e Douglas. Ela era Maria, qualquer coisa assim, algo trágico. O pai, né? Era um jogador, levou algumas vezes lá, ele fazia de bonzinho. Entre vê-lo em algum momento muito, né? Não eram bem falados. Aparentemente, né? Minha avó não gostou quando visitou a casa dela em show sem educação. Se desse um tiro na cabeça do pai, era um favor que fazia para ele. Históricos de gente da família deles que matou, sei lá, puxou carro, roubou, sei lá, um caralho a quatro, uma merda do caralho. Se não cheirava bem, eu nunca, não tinha nem esse contato direto, nem conseguia entrar na minha cabeça como que você tem uma conduta tal e você escuta de pessoas que aparentemente são do sangue, são mais velhos, tem que ter um critério de sabedoria. As coisas funcionavam na rua, nas instituições, né? Trabalho tinha, não fazia sentido algumas coisas, e também não era, né? Eu fui a filha da bisavó, da avó, da mãe, né? Das tias, não da tia. Vale dizer que foi esperada até então a visita lá, a bisavó, né? É algo muito constrangedor quando você se depara, ou fez isso, ou fez aquilo, ou não veio aqui, ou deixou aquilo, justifica uma culpa, até que ponto, né? Tem que amortecer o histórico dos outros e, né, fazer para que você é tão bonzinho, por que vai para longe, né? Ainda que um filho em tal lugar, a casa vai não sei o que a bisavó teve 3 filhas, 2 filhas, e ele, 3 filhas, né? Maria das Graças, Vânia e Sônia, que diz que mataram, né? Ou que, né? Que morreu, estava até bebendo perfume, sei lá o que lá, ficou rica da noite pro dia, decidiu, né? Coisa. Aí fica sabendo aqui a menina, ele matou, tá? Todo mundo sabe que ele matou. O que é o interesse de quem quando casa sem o que fica conveniente. Eu me lembro que ela estava na casa do meu pai, na casa da mulher dele, e que decidiu ir embora com esse cara. E que disse que ficou uma coisa meio assim, porque a tia Vânia já estava sozinha um tempo, eu ouvi dizer, e que ele pagava de interessado por ela, acabou ficando com a mais nova, a mais bonita, ou decidiu ocupar o lugar, ou sei lá, que a outra eu acho que foi separada, depois arrumou um que matou gente dentro da cidade, se eu não me lembro, foi na época que estava conhecido como Alemão, que tem uma filha chamada Natália, que estava com problema uns tempos atrás. Não tem quando você volta, quer fazer um novo retrospecto, não sei o que fede mais, ainda que tive contato,
gravei vídeo com ela, conversei com o primo, mas já estavam acatando as conveniências do que o pai falava de mim, o que era conveniente não me dizia, a coisa não cheirava muito bem, ainda que o contato geralmente era com o primo, mas também essa coisa de ser bem casado e de repente tá conversando meio, não estou dizendo que não teve nada de invasivo assim, mas também não sei mais, não ficou, né, o que era mostrar um palco fitness, tendo perdido tudo, tendo apontado tudo, conveniências de grupo, porque sobrou. Diz que o tio Elias morreu, ele era simpaticíssimo, ele tinha uma vida muito boa, quis levar a avó para lá. Diz que teve até uma, sei, fazenda, chácara, que botou o nome dela de Iracema, ela era Maria Iracema Vieira, qualquer coisa, que casou com uma porra do velho, diz que deixava faltar tudo em casa, tinha amante, era uma merda só, coisa, tem que ser empregado muitas vezes para comer, sei lá, ouvia aí até que ponto, num dado momento, você não pode falar algumas coisas. Mas que ficou mais velha, sozinho a vida inteira. Adorava cozinhar, cuidar do gatinho, sei lá o que, as coisinhas. Muito caprichosa, muito isso aqui, ficar sapateando em volta da pessoa querendo servir. Muito educada, coisas, né? Não entrava em contexto de coisas que... Num tempo que morou dentro da cidade, porque morou perto da casa da minha avó materna e morou na rua mais ali para baixo em 2 lugares. Chegou a morar, as filhas iam lá, os netos, sempre quem estava em Castelo. Quem morava com ela, acho que a tia Vânia, namorou com a Deilton da Serralheria. A outra, não sei se já era separado, há algum tempo que foi casado com o tal de Marcos Frausch. O filho dela era o pai, Clóvis, o pai Clóvis Mar, o sobrinho esse que adora a vovó e mostrar e falar, Clóvis Marden, o velho era Clóvis, e o filho do pai que morreu de acidente entre imprudência tenebrosa e que os órgãos foram doados e que a pessoa também já morreu, fiquei sabendo disso em Aracruz e tal. E o irmão fala que em poucos momentos falou assim, esse menino morreu, disse que o pai falou que deu um show, ganhou vários méritos, que a foto que ele tem esticada dentro de casa é do filho que morreu. Nunca quis saber do que teve fora do casamento, fora todas as imprudências que ele deve ter feito. Uma vida inteira entre o que teve dentro da casa com a prima da mulher, que, né, já que o pai botou tudo na mão, casou depois, virou marido perfeito, mas arrumou um filho, uma jogada de chantagem dela, provavelmente, né, sobrou ele com filho viado, a mãe com filho viado, situações totais já colocadas, com imprudências tenebrosas que trouxeram muitas gravidades sobre o que eles geraram contra mim, as infrações sociais, enquanto mesmo de fato a coisa virou uma bola de neve, a negligência não só como critérios de linchamento, querendo que eu nunca voltasse para casa, e eu que muitas coisas que implicam o que é herança, o que eles fizeram, em como eles começaram uma situação e terminaram todos os dois um pacote de infração tenebrosa, que não dormiriam novamente junto, e a mãe ganhou muitos méritos enquanto falar, que a minha avó disse que casamento não era brincadeira, que ela teve tempo para escolher, namorou muito, filho tem que ter responsabilidade, e que tinha que lutar por um casamento, não aceitava isso, que com isso ela ganhou méritos de casa nos fundos, né, lugar para trabalhar na porta, dentro da parte da herança da minha avó. Foi uma jogadora muito grande, ainda que num dado momento tinha habilidades. Todos eles, coisas que eu vi ao longo do tempo, colocando o que são cargas, que a gente não é carga, que é família, aparentemente família ótima, família tradicional, que ainda que fosse baixa, pobre, nunca faltou nada, fartura de tudo, mas o que é o rico em todos os lugares que eu passei, né? Mas pessoas literalmente com conduta de conhecimento e tradição, né? De fato, todos descendentes de europeus, né? Habilidade alguma. Ainda o que é mesclagem, mestiço, moreno, não sei o que, habilidade alguma, nenhuma, com coisa de tribo, a própria relação deles com o trabalho de roça e como se deslocam, fazer nem sentido praticar esporte, as relações de não correr, não quicar, não ter doideira de correr mundo, que tem que compensar isso e aquilo, tanto que eu virei um padrão muito sustentável, muito fidedigno para hipertrofia e para a seleção das atividades, né? A minha avó, até o meu avô praticava caça e pesca, mas não tinha essa relação, não eram futebolísticos, prática de nada, nem os tios e eles em si, o tempo que eu vejo, a senhora brincava quando criança, não tinha essas relações, jogar baralho, não tinha. Tinha as conveniências tais, mas era um povo que tinha conhecimento da coisa e colocava como um perfil de inteligência até os que não tinham condição educativa, como eram os meus avós, que pouco estudaram, minha avó, meu avô,
até a quarta série, o pai colocou que estudou na Aristeu Aguiar, não sei quando. O pai é mentiroso, mas aonde o dinheiro tá e as coisas que ele faz, muita coisa, tinha muita fidedignidade, e a mãe. Aí todo um platô de coisa. Dizer que quando eu fui, né, a gente ia fazer essa viagem lá na Bahia e tal. Chega lá e já estava em escândalo entre ele e ligação com mulher, que teve que voltar. Coisa que não ficou legal. Ali já é um determinante para não voltar nunca mais. Não fazia sentido, um tenebroso, viagem longe, de carro. Porra, né? Aí, quer dizer, deu tempo de conhecer, ir lá, ver o que é o Bonfim, elevador Lacerda, né? Andar e comer um quebra-queixo gostoso muito duro, pipoca que botava amendoim, botava um monte de coisa, andando com a prima em algum lugar, passou em algum lugar, andou, conhecia a vizinha, comida gostosa, querendo que a gente fosse, falava dos netos, a casa morava era boa. Aí disse que ao longo do tempo a tia Vânia, apontada de doida, mora isolada, né? De conversar muito, se com a relação com o filho não parece ser tão boa assim. Avaliando o repuxar das coisas não parece, a conveniência da avó não ter, né? Que é aquela pessoa que foi ficando, que era uma excelente avó, mas não teve relação com mais ninguém. Num dado momento, conversar com o primo, sentir que o lado macho tem que ser acatado, bem apontado, alguma coisa não ser falada, entre nada que não cheirava bem, mal, mas não cheirava nem um pouco bem. Entre umas conversas e outras de tentar, cadê vovó, ligar, não sei o quê. Estava totalmente consciente, parece que está vivo ainda. Um dado momento que esse registro não tem mais, queimou tudo. Fica muito doloroso para mim, muita coisa. Eu frequentava a casa dela, ela morou numa casa ali antes da Pinguela, que a gente fala, era do lado da casa da Milena. Desci onde morava a casa da minha avó, no mesmo lado, lá no final, antes daquele barracão no final da rua ali. Alugaram uma casa ali, eu me lembro de ter ido ali, de ter ido nessa que era das casas dos portugueses, que falava, né? Que aí antes de, curva aquela rua, antes de descer ali, curva assim um pouquinho, né? Assim, mais para cima assim, que tem umas escadarias até perigosas, tinha, né? As casinhas meio iguais ali, alugou ali, até que ponto a mãe ajudou um bom tempo e o pai jogava na cara, ou, né? Eu me lembro da tia pintando, ela tinha habilidades, tinha habilidade de tricô, crochê, não sei o que. Minha tia Sônia era linda, minha tia Vânia é muito legal, veio visitar a casa do pai em outros momentos. O que era a situação das relações com a mulher do pai, por que voltam, ficam lá e também não seria outro lugar. Ao longo do tempo, uns aleatórios, ainda que o primo vinha ver alguns momentos, e no momento que eu estava até sozinha no último, ele, mulher e tal, passando para ver, de repente, eu jogada lá na casa da minha avó e tal, tentei tratar bem, ou, né, educada e tal, mas como explicar um monte de coisa e até que ponto o pai estava me ferrando num dado momento, ele sabia usar a loucura como conveniência, ele precisava me linchar com relação eu ter sido, ele tinha que destruir tudo aquilo que seria dos filhos, entre promessas falsas e o que virou a ser Janaína Carvalho Vieira e outros na oficina. O que é um negocinho assim, poder fazer a lavagem de dinheiro, né? Uma pedrinha se tornar igreja ou qualquer coisa assim, colocando panoramas tais, mas entre, né, cansativo. Se eu não me engano, eu fiquei doente quando cheguei, gripada, né? Aí o que foi eu colocando entre Poços de Caldas e um pouco mais, e esses lugares que eu coloquei como, né, Linhares, Rio de Janeiro, que num dado momento eu já tinha aquela coisa de voltar no Rio de Janeiro sendo carregado, já que eles foram para lá e tinha que trabalhar lá, e eu ainda que gostava, tinha pessoa que cuidava, tal, era na mão dos outros. A minha avó era louca para ter uma neta, eu atingia condições inflamatórias tenebrosas quando chegava lá, enchia de caroço, de bolha, de um monte de coisa, até que ser conveniente deixar com a minha avó, e depois minha avó não queria que me deixar mais. Aí tinha todo um jogo que minha avó tinha me tomado dela, eu tive que desbravar isso ao longo do tempo. Ela, nossa Deus, isso é muito tenebroso. E então em 98 eu falei que eu fui no ENEF, aquela coisa de somar certificado, até que ponto era um curso, não sei se pagava, ou era cadastrado, não sei o que, não lembro. Mas eu estava investindo nessas coisas, certificado, fui com ônibus de faculdade, com um grupo de da universidade. A universidade é uma coisa mais pública, né? A faculdade já tem uma coisa meio comprada, o que era clima meio seco, andar a pé em alguns horários mais longe com um grupo, né? Andar em alguns pontos turísticos, até que ponto era o lugar da presidência, não tá o presidente na época, ficar olhando daqui, dentro do ônibus, esperar coisa, um cursinho ali, uma coisa que entre coisas de ginásio, reivindicações, eu dormir no chão, comida boa, algumas coisas assim, comida, né?
Ainda assim, era no início de faculdade, o que são reivindicações, esse clichê e tal. Sinceramente, não gostei, achei longe e já vinha recortando algumas coisas que eu colocava como limitação. Aparentemente foi, né? Só fazer um curso. Dei esse beijinho Conheci ninguém, nada de demais, muito novinha na Bahia. Poços de Caldas, nunca fiquei com ninguém em nenhum momento que fui. Foi com uns de trabalho, o que é dividir quarto, entupir em pia, coisa vomitar, um ou outro, avaliando o que são pessoas, né? Como que relações com grupos, quando eu lembrando aqui, acho que a José, como é que era? Luiz Henrique, não, Paulo Henrique, Fábio, alguns grupos que ainda que eu não me lembro quais, né? Num dado momento a gente pagou, tinha aqueles lugares e tal, era aquela Gênova, não lembro. Comida boa, o lugar da cidade onde o negócio era sanduíche que tamanho da cabeça, andava para lá e para cá, um efeito feira, um efeito aulas que você já queria saber como organizar aquilo. Peguei 3 cursos, né, entre ginástica e musculação, nessa brincadeira do primeiro, se eu não me lembro, eu fiz o Martial Arts, assim, escrevia, falava, uma concepção aberta, eu vestida de exército, que era um body combat que vinha depois, que era depois planejar aquelas aulas, eu dei aulas com aquilo, mas que eram habilidades limitadas, você tem que ser um circense, o que era o pico do aeróbico, ainda que fiz aula show com pisca-pisca, dei aulas em alguns lugares de referência com esse aerobox, a Aruan depois queria o meu trabalho, né, o forte sarado, roupas, coloquei uma calça de exército maneira, comprei, coturnozinho, roupazinha e tal, achava na mata da praia, bombei com essa aula sobre jogo de luz super sofisticado e palco, a gente comprou, eu lancei com o Alex, que foi parceiro do Fábio na época na Academia Habeas Corpus, demos o aulão, comprou, botou um jogo de luz, acho que talvez, não sei se também na Wellness, acho que eu dei essa, né, tinha um CD legal, que tinha uma luvazinha dourada, era uma aula específica, tinha um potpourri de músicas desses filmes, And Sweet Dreams, esses filmes de lutador, né, músicas que tem também no Body Pump, mas que eu até não gosto também, se eu não me engano, eu não gosto daquela música do 40.6, tanto essas músicas assim, mas o CD era um potpourri legal, e depois disso fiz ao longo do tempo, que era montada a continuidade, os movimentos, queria uma aula pronta que desse um suporte, mas os movimentos eu não tinha uma habilidade, eu não podia me machucar, não fazia sentido, ir além do pico da coisa, atrapalhava as outras aulas, eu treinava, ficava muito cansado, mas foi uma desenvoltura muito boa, assim eu coloco, eu ficava de frente pro espelho com a galera, eu não tinha o que é transparecer, eu me lembro de algumas coisas de rotação, de botar movimento de perna, botar algumas coisas, eu me lembro de aprender, observar que por mais que eu nunca parei tão detalhadamente, eu passei pelo curso, tinha as clínicas, mas o que é de fato com lutador, isso é um verdadeiro jab, mas eu percebi que eu tinha, né, não era essas coisas tenebrosas, eu percebi que eu tinha domínio e estrutura muito boa para ser uma lutadora ou qualquer coisa, o que é uma lutadora, né, eu entender a percepção, a base firme, percebi em vários contextos da vida muita coisa, o que é a explosão num dado momento você associar para algum gasto calórico, mas não gosto dessa coisa, eu gosto da coisa bem individual e bem que dão um suporte. Eu não achei que muita coisa em dupla, algumas teorias em meio alternativa trouxeram compensações tais, eu não achei. Então eu fiz, se eu não me engano, um curso de ginástica localizado com Marcelo Costa, um potpourri de musculação. Acho que tinha o Guedes, como é que era? Esqueci o nome dele, entre outros. Foi ginástica e musculação, sobrou pelo custo-benefício do quadro fazer uma tentativa de ter uma aula tal. No outro eu peguei, acho que José Carlos Galo, Ney Pereira, não sei se Ney Pereira veio antes, acho que foi depois. Foi de segunda rodada, não sei, acho que antes não. Dilmar Pinto Guedes, né? Aí até que ponto José Carlos Galo, que foi personal da Xuxa, assim dizia o preço, eu já ficava chocada com o preço dos cursos, uma avaliação física 300, uma hora aula 700,
não sei o que, aqueles cálculos, o que era o limite desses cálculos, de onde vinham as fontes, a avaliação física, era imprudente. O que sobrava você fazer, como você buscar o mercado e toda misturada de coisas. Isso aqui é da física, isso aqui é da química, você tem que saber a medicina, sentar na medicina, o que a medicina sabe, uma coisa muito, sabe? E em tal lugar é lá que tem, porque que não é aqui, porque também não lá. Viagem longa, cansativa, comer na beira do caminho, chegar suada, pegar finais de semana já totalmente exaustivo, muito estudo, muita coisa. E lutar com o pai para pagar, ninguém queria que nada desse certo para mim. Nossa senhora, cada final de mês será que vai ter dinheiro para pagar? Meu Deus, era tenebroso. E assim, eu cheguei cansada, mas fiz os cursos todos, né? Eu fui no palco participar de alguma coisa lá, de um curso mais maduro do Ney Pereira, que disse que ele tinha iniciado o Lift Treino numa época, o que era Cida Conte, o que era ele, o que era a guerra das franquias, entre defender o profissional da classe, ó, esse fez isso, mas qual é a diferença, o que é igual, quando que é o quê? Muito, sabe? Aí eu olhei as feiras, quase não comprei, tinha dinheiro para comprar muita coisa, o que era comprar uma meia preta, não sei se comprei, blusinha de educação física, olhar CDs eu comprava. Por que comprar esse monte de livro, o que era? Tudo muito esparramado, nem água, fogo, terra decifrável, coisas aparentemente antigas, muita coisa assim, mas olhei, gostei, comida boa, né? Chegar cansada, estresse sempre lá em cima. Fui olhando pra frente, vendo que eu tava com um grupo pra ir junto, gente de faculdade, não sei o quê. Muito cansativo, tudo muito longe. Falei que não iria de novo, né? Agora eu disse que a mulher que não tem filho ainda passa a ter outro depois. Falando um pouco dessas questões. Jogando no Facebook, eu vou apagar, senão meu celular tá travando. E tá restrito de novo, não é pra estar restrito. E também, né? Então, questões sobre isso daí, e tem muito tempo, isso foi antes de 2000. 2 momentos entre pessoas com quem eu trabalhava, grupos de faculdade da universidade foram juntos, ônibus saindo de dentro lá da central lá, da Prograde, ou sei lá, o outro não sei, se foi por ali também. A gente avaliava os leigos, os atletas, os formados, onde se acha os teóricos, uma quantidade de incongruência, uma quantidade de contratado, uma quantidade de coisa que você fica se culpando, a culpa é sua, suas habilidades, suas limitações, o trem, posso voltar para casa, eu já passei, vou tentar continuar, achei que o trem meio, entendeu? Ao longo do tempo somando isso, mas com muita impostação, credibilidade, falei, vou morar em Vitória, vai sair nunca mais, né? Colocando um pouco disso aí, né? Lembro de ter comprado 2 blusas, escrito Educação Física, mais justinho, misturado com uma telazinha, uma preta com vermelho e branco. Acho que azul marinho, preto e branco. Não sei se comprei uma meia de aeróbico, se comprei um CD, não dava para comprar mais coisas. Entre Cis e Iris de lá. E achava um lugar legal de deslocar, né? Andar a pé, ou poder, não sei. Aí eu vou ver se eu fecho um pouco mais hoje roças, novamente, praias. Deixa eu baixar a poeira que eu tô falando demais embaixo aqui. O que eu ia falar sobre a questão do celular e de agendamento. Como uma coisa amarra um monte de outras coisas, te bota numa prisão absoluta, amante de todo mundo e sem prazer de ninguém, não tendo nada com ninguém. Muito puta da vida com tudo isso. Tentando enxugar ao máximo, sobrar dinheiro e poder dizer agora eu quero ficar em casa, eu não posso ficar em casa. Passei temores absolutos. Terrores totais e num dado momento era, né, eu tô fazendo, assim, eu fui educada, eu tô vindo com a educação, mapeando as coisas, coloquei assim, então a gente faz fechamento de Linhares, hoje ainda de novo de Rio de Janeiro, né, roças e praias, eu coloquei como, né, Bahia, Poços de Caldas, aí fica a questão de Alegre, como que eu coloquei? Salvador, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Linhares, praias, roças, esse fechamento com essa coisa que fica na cabeça, que não fica, espaço-temporalidade acontece, não acontece, né? Entre Alegre, Vitória e Aracruz, e aqui entra nesse contexto praia, volta como um pedaço de uma coisa, ou como eu fui rebuscando algumas situações, tentar fazer esse poporri um pouco, acho que não estou para escrever música,
passar mais nada aqui, já cansei hoje que tinha que cansar, amanhã tem que trabalhar, né? Já é um sistema de novo de ainda que eu gosto de fazer, um calor danado, sinta que tá tudo bem, tudo tranquilo, querendo chegar a semana ver contas pagas, chego lá, tem hora que parece que não vai sacar o dinheiro só depois que eu, né? Já, e aí, agora posso ligar a sauna, vocês não vão não, desistiram? Ah, então tá. Não, obrigado. Então tá jóia, de nada, querido. São Roças, Praias, Linhares, Rio de Janeiro, né? 4. Falei Bahia, Brasília, Poços de Caldas, que entre vários foram muitos cursos de uma vez só, no momento até Vitória. Depois seria agora você tem que ver quem é você, o que é você, que foram esses cursos, que no mais eu fui no Claretiano, assisti uma palestra, tentar, eu não me adequei, achei tudo um lixo, avaliei tamanhas gravidades do que foi tentar uma pós-graduação de Sagradas Escrituras, tentei várias que não fechou, tentei um curso de, sei o que lá, de meio ambiente, um concurso, porque não foi, nunca vi resposta de nada. Um dia liguei, não consegui, larguei para lá, tinha umas coisas de Bíblia, né? Não me adequei, usei um senso crítico. O que era? Tem esse está quase fechando, esse não completou. Sagradas Escrituras, como que responde, como que estuda aquilo. Comprei computador, comprei tudo, não fazia o menor sentido, não me adequei a nada daquilo, achei tudo muito pouco. Emporcalhei também, depois ainda queria me cobrar um dinheiro que eu já estava, falei, isso é uma Sagrada Escritura, assim ainda começa ainda. E a coisa cai, eu já sou uma linhagem, né? Tinha uma questão, estão vendendo, estão comprando, como que é isso aqui entre privado, público? Eu trouxe um panorama momentâneo e uma tragédia, parece que caiu um monte de coisa, sumiu meu dinheiro, um monte de trem, eu falei, uai, para só atingir algumas percepções, guardei um tempo alguns e-mails, fiz fechamento, tá tudo certo, vou processar vocês, eu não sei o que, vendo que é uma lavagem de dinheiro, que é uma safadeza do caralho, que a criminalidade que virou aceitar um monte de porcosos online, com o trabalho dos outros, com coisa grupal, coisa tenebrosa, incompatível, muita merda total mesmo. Isso geralmente através de efetivos, através de universidades, que virou aqui em presencial, não presencial, é toda a merda da coisa, entre incongruências totais e jogadores totais, quando sentam o rabo na cadeira, inclusive, ainda que aqui eu esteja, né? Descansar aqui a minha cabeça. Então, né? Rio de Janeiro. Escrevi sobre vários contextos. Senso crítico, não senso crítico, tá código, não código, gravei, né? Aí, né, entre Rio de Janeiro, Linhares e praias e roças, né? Como assim eu categorizo. Aí o que virou entre 3, 7, né? O que é Rebuscando Alegre, Vitória, Aracruz e... Nossa, Deus. Ai. Desbloqueio, desrestrito. Acho que é melhor, né? Traz algum peso em qual dia você filma o quê. Você fala, ninguém apareceu em momento algum. Eu não posso mais ficar desempregada. Não tem condição, já é muita coisa para pagar de novo, isso, aquilo, entende? Quem é que, né? Fora que eu não quero mais que o cara invada, ele não tem esse direito, e ninguém tem esse direito, ainda piorando meu estado de defesa, meu estado de apresentação, com a coragem já colocada, negligenciando coisas totalmente conscientes perante as coisas todas que estavam acontecendo. Tudo muito grave, entendeu? O que são governos, o que são instituições, o que são religiosos, o que são monstros, né? E tem que se tornar um monstro deles, né? Já que Jesus a Hitler, já que Hitler, caso Jesus tivessem visto, né? Oremos, né? Aqui Maria, né? Maria de João, qualquer coisa assim, né? Questões. Aquela desgraça que a mulher me veio aqui hoje,
falsa, dissimulada, ainda que num dado momento você se culpa, você é obrigado a se culpar, ter fardo de se culpar por silenciosos, gritantes, falsos, antes de você abrir a boca com julgamentos tais, tenebrosos, quando o que é você colocar sobre a funilar paranormalidade, né? Como é que é? Autismo não avaliado, né? Transcendência laica, né? Para que rebaixe mais, para que eles entendam com o bunda que o carnaval de todo dia tá chegando, né? Questões. Vou desbloquear de novo meu Facebook. Mas também não dá para a pessoa fazer essa leitura. Que hora que faz, né? Tem um dia que bloqueia o que é conveniente. Ai, ai. Posso contar a minha história? Então, quem, né? Quem é que julga? O que vira, né? É melhor nascer surdo, nascer cego? O que fizeram tocante além e dizer que é um fator involuntário, que instintivamente ou assimetricamente reage a achar alguma coisa às conveniências, né? E dizer que reage não tendo visto, inclusive, né? Ou sobre a quem apócrifos e referentes às coisas que convidam, e dizer que não está aqui, mas está lá, ou aparentemente parece com esse. Já não é padrão literalmente sustentável sobre verdade presencial e receituabilidade padrão sobre um fator anatomizável a quem elementarizar reativas inteligentes que bem se apresentem se posicionar sobre um plexo de situações, né? Mas vamos colocando.